toda semana ele se debruça em alguma questão urbanística, principalmente de São Paulo, também de outros lugares. Ele vai falar sobre cidades. Esse é o chamado do Raul Justilores aqui no UOL. E eu achei interessantíssima a coluna dessa semana, que tem a ver com Bruno Covas e as homenagens que ele vem recebendo, tendo seu nome colocado em bens públicos. Né? E aí você já sai dizendo que Bruno Covas foi um prefeito mediano. Ele não merece esse tanto de homenagem que ele está recebendo e ser nome em vários pontos da cidade, Raul? É claro que não. Aliás, quando a gente fala de patrimonialismo, parece aí uma palavra muito difícil, mas basicamente é o governante que acha que a cidade, que os bens públicos, que o governo são propriedade deles. E eu acho que a gestão Ricardo Nunes tem exagerado em tratar bens públicos como uma espécie de marketing partidário. Olha, Parque Augusta, Bruno Covas, o parque lá da Marginal Pinheiros, Bruno Covas. Então, um ciclista desavisado tem que saber que existe o Parque Bruno Covas 1 e o Parque Bruno Covas 2. O Anhembi virou Bruno Covas, aliás, concedida a iniciativa privada pelo próprio Bruno. Tomás Covas, que foi citado ontem no debate por Ricardo Nunes, ganhou um carguinho do alto dos seus 18 anos, sem nenhuma experiência ou de gestão pública, ou menos ainda de ativismo, de mobilização. É o coordenador de políticas para a juventude da cidade de São Paulo. É um nepotismo caricato. Aliás, que o próprio Bruno também viveu e ganhou. Ele, aos 24 anos, quando o Bruno Covas só tinha o sobrenome no currículo, foi candidato a vice-prefeito de Santos. Bruno Covas, aliás, que morou em São Paulo, estudou em São Paulo e achava que podia ser vice-prefeito de Santos. Agora, mesmo que o Bruno Covas tivesse sido um grande prefeito, você não pode ter centro ecológico, centro de coworking em Pinheiros, até estação de trem com o nome Bruno Covas. É algo ridículo, é algo de republiqueta e é mais uma demonstração que a Câmara Municipal de São Paulo ou é omissa, ou é ausente, ou está num sono profundo. Antigamente, a gente reclamava que vereador só servia para criar data comemorativa ou para dar nome de rua. Hoje em dia, nem isso. Então, somado ao debate de ontem, né, se falou de céus que não são entregues, que nenhum candidato falou de habitação, nenhum candidato falou do Minha Casa Minha Vida, nenhum candidato falou de plano diretor ou zoneamento. A gente tem ideia de como São Paulo vai crescer e como crescer. Ou seja, além de toda essa mediocridade, a gente tem que aguentar esse caudilismo de século XIX, que o sucessor do Bruno Covas tem feito, com aplausos dessas viúvas do Bruno Covas que vivem em campanha, mas, como eu também coloco na coluna, o próprio PT faz o mesmo. Parece que a gente está no coronelato do Nordeste dos anos 60, lá da capitania hereditária do Sarney. Então, há conjuntos habitacionais chamados Dona Lindu pelo Brasil inteiro. A mãe do Lula batiza parque no Recife, orquestra no Rio e uma longa lista. A Petrobras até chamou um campo de petróleo de Campo Lula. Não dá. Eu acho que até não é só parecer honesto, é parecer decente. São Paulo não consegue homenagear Rita Lee, Adoniran Barbosa, Paulo Mendes da Rocha, uma longa lista aí de grandes nomes que fizeram a nossa cultura e a nossa identidade. Eu, na coluna, também falo de um vídeo que eu fiz no meu YouTube sobre a Tomi Otaki e a Chumin Silveira, duas grandes mulheres imigrantes asiáticas. Uma criou o orelhão e a outra espalhou artes de obra públicas por São Paulo inteira. Nenhuma nem outra tem alguma homenagem pública em São Paulo. Não tem uma escola de design que seja em homenagem da mulher que inventou o orelhão. E a Tomi Otaki só tem homenagens em Guarulhos, em Curitiba, mas nenhuma aqui. E ambas morreram aí, uma em 2015, a outra em 1997. Não deu tempo de receberem homenagem.
desse jeito, né, Raul? A coluna você traz ali vários exemplos, por exemplo, Dona Lindu. É sempre um nome, né, que você coloca, que querem homenagear para casas habitacionais e tudo mais. É descarado o uso político nos nomes dos bens públicos. E o mais recente deles, e acho que por isso que você puxa por aí, né, que é o caso de Bruno Covas. Tudo bem, né? Há as homenagens que foram feitas até hoje, o Nunes fala toda hora disso, mas ele usar os bens públicos para benefício próprio não pode ser descarado desse jeito, né, Raul? É muito feio. Eu acho que, aliás, é um reflexo do que a gente viu ontem no debate, né? Parte dos candidatos quer apenas ser presidente e a prefeitura é um pedágio, a outra parte provavelmente já está negociando uma renúncia em setembro à candidatura para ganhar um carguinho, para ser senador em 2026, para ganhar um dinheiro. Aliás, havia até dobradinhas ali muito suspeitas no debate, mas é tratar o poder público, é tratar o equipamento público como patrimônio, como propriedade. E nós não nos escandalizamos. Assim, eu não acho que ninguém vai chamar o Anhembi de Bruno Covas, como ninguém chama o Parque Augusta de Bruno Covas. Aliás, essa bajulação, seja a Dona Lindu, seja o Bruno Covas, ela devia ser terminada pelas próprias famílias, pelos herdeiros. Ou seja, se Tomás Covas não tivesse tão desesperado de virar político aos 18 anos, ele devia ser o primeiro a dizer ao Ricardo Nunes: chega de homenagens ao meu pai, vocês estão exagerando, está virando abuso. Mas acho que para um Nepo Baby como ele, é bastante difícil que ele tenha essa consciência e maturidade. Nepo Baby. Olha, uma boa lembrança. Para quem não sabe, Nepo Baby, né? São os filhos dos famosos, né? A Sasha que tá tendo que Bebê explicar do isso. nepotismo. É bebê do nepotismo. Mas Nepo Baby, a palavra é uma delícia. É uma Mas vamos delícia essa prosseguir para palavra. É muito Nepo bom. Baby, Nepo Baby, né? Ou é o nome de rapper ou de desenho animado. Mas, Fabíola, vamos torcer que nos próximos debates, de fato, a gente fale de Água Branca para valer, e não como pegadinha, que fale-se do centro ou da Cracolândia, mas com detalhes. Que a gente não fale de minhocão, vamos fazer um plebiscito. Será que precisa de plebiscito para o minhocão? Eu quero que candidatos que tenham uma visão para a cidade. Então, o debate foi muito, muito pobre e cabe a nós, jornalistas, não fazermos perguntas genéricas. O que você vai fazer para o centro? Gente, até Datena e Marçal conseguem responder isso. Raul, é uma delícia te ouvir. Um beijo, querido. Até.